Gostaria de falar sobre esse caso e, se possível, uma orientação. Este paciente é um rapaz muito bonito, tem 37 anos. Infelizmente, nunca houve motivação ou teve a motivação muito deficiente. Ele praticamente nunca usou fio dental. Atendi ele pela primeira vez em fevereiro e estava com pouca mobilidade em alguns dentes. Então, isso já mostra que tem doença periodontal generalizada. E fiquei sem trabalhar e no meio agora da pandemia montei meu consultório, demorei, mas ele me esperou. E atendi ele semana passada e quando chegou só piorou. São vários dentes com mobilidade e este lateral, que é o 22, com muita mobilidade mesmo. Pedi para ele fazer uma foto panorâmica, ele ficou de fazer e dá para ver no exame clínico e no exame radiográfico que está com perda óssea horizontal e vertical, né? Fiz raspagem semana passada, profilaxia, motivação, receitei bochecho com Periogard 15 dias 2 vezes ao dia. Hoje, após uma semana somente, este com muita mobilidade, mas mais 3 com pouca mobilidade. Ou seja, teve melhora, mas esse tem muita mobilidade. Mas ele continua a escovar poucas vezes no dia, não escova após o café da manhã. E na segunda-feira vou fazer a Exodo 28, que está com mobilidade, cáries, tem sentido dor, não tem antagonista e já extraiu os outros 3 sisos, só sobrou esse. Ele tem muito medo de perder esse dente. Diz que preciso de colaboração dele e agora senti que ele está disposto. E na segunda vou receitar amoxicilina 500mg e ibuprofeno 400mg. Olha só, gente, o que dá para perceber, eu penso, sem acompanhar muito, é que aparentemente ou isso daqui é uma periodontite agressiva, de evolução rápida, ou esse paciente é tabagista. Porque o tabagista, ele acaba tendo um padrão mais ou menos assim, uma perda óssea muito rápida, severa e uma aparência de não ter inflamação gengival. Pode ser tabagista ou pode não ser tabagista, tá? Mas geralmente os tabagistas têm tudo isso de perda óssea. O segundo ponto é a gente pensar assim, gente, quando a gente tem uma perda óssea que envolve todo o dente, tem alguma coisa neste dente. Como é que pode uma doença periodontal acometer um incisivo lateral e não acometer o canino? Como é que pode um dente ter tanta mobilidade e o outro dente não ter? Tem alguma coisa local neste dente. Tem um ponto negativo, que é a proximidade das raízes do central com o lateral, onde a gente vai ver uma perda total do osso interproximal. Este osso interproximal perdeu totalmente e isto é um grande problema, porque perdeu todo o osso do central e do lateral. E se você olhar, a gente tem osso na mesial do canino, aí tem um pouco. Se esse dente for extraído, na hora da remodelação óssea, mais ou menos 3 a 4 meses depois, o corpo faz uma média e ele faz crescer o osso, porque tem pico ósseo na mesial do canino e ele vai fazer crescer um pouco de osso até o central. Mas esse paciente já vai ter uma perda óssea, vai ter um defeito ósseo significativo na distal do central e no lateral inteiro. Agora, voltando à reflexão, tem alguma coisa nesse lateral, tem alguma coisa nesse lateral. O que é que tem nesse lateral? Muito possivelmente ele tem trauma nesse lateral. E aí, quando ele faz algum tipo de movimento protrusivo, a lateralidade está batendo forte. Este é um dos grandes motivos da gente acabar tendo uma perda óssea grande desse jeito. E aí, no final, a sugestão foi prescrever amoxicilina e ibuprofeno. Pode prescrever o que for, pode dar um monte de antibiótico. Isto não vai resolver. Porque a gente tem um problema local aqui. Por que eu sei que tem um problema local? Porque o canino tem praticamente integridade. O lateral parece girado um pouco, boa observação. Se ele tá girado, ele tem toque. Outra coisa, não tem ponto de contato no central e no lateral, o que me faz pensar que esse paciente já tem uma coisa chamada migração patológica, ou seja, ele talvez tenha uma perda de dentes posteriores e ele começa a ter toque anteriores. E ele começa a ter abertura, que daí a gente começa a ter abertura do ponto de contato. E o lateral, que é um dente pequeno, de raiz pequena, ele vai sofrer mais essa movimentação e ele pode ter tudo isso de perda óssea. Aí ele tem diastemas do lado direito também, então tem diastemas. O que a gente precisava saber é se tem trauma. Mas a perda óssea é muito severa nessa situação.
E nesta situação, por ele ter tudo isso de contornado de perda óssea, eu condenaria esse dente. E mesmo que o paciente diga que eu não quero perder esse dente, não quero perder esse dente, às vezes, quando a gente se dobra aquilo que o paciente quer muito, a gente tem que ter a nossa conduta clínica firme. A conduta clínica objetiva para este caso é que o dente tem total perda óssea e ele deve ter perda óssea vertical. Se quiser fazer uma tentativa de cuidado desse dente, primeiro, me falta aqui a profundidade de sondagem, quanto de bolsa que tem. Segundo, me falta se ele tem algum toque em lateralidade, em protrusão. Aí tem que tirar esse toque. Terceiro, tem que fazer uma contenção. Estou falando caso a gente queira fazer uma tentativa e o paciente anuir que ele realmente gostaria de tentar salvar esse dente, mesmo que o prognóstico seja ruim, porque às vezes acontece, tá? Eu não estou falando que na mesial do canino tem bastante osso. Se você tirar isso daqui de mobilidade, de interferência oclusal e tirar todos os fatores de doença periodontal, os periodontopatógenos, a gente consegue manter esse dente. Então, faz uma contenção. E essa contenção vai ser para sempre? Talvez não, mas até que a gente consiga ter um perfeito controle. Ele vai ter um ponto negativo, que é uma higiene ruim. Como é que a gente contorna a higiene ruim? Aumenta a frequência da manutenção. Ele vai ter que vir mais vezes para que eu faça uma profilaxia profissional. De outra forma, eu não vou conseguir controlar esses periodontopatógenos. Tem que fazer sondagens no tratamento e na reavaliação. Qual vai ser o critério de resolução desse caso? Redução da profundidade de sondagem em níveis fisiológicos. Não é o antibiótico que vai resolver isso. É um tratamento periodontal, um monitoramento. Se não fechar a bolsa, instrumenta de novo até conseguir fazer o fechamento. E se o paciente for fumante, tem que parar de fumar, senão não tem resolução esse caso.